Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Entrando na Mente Podcast e hoje um papo diferente aí, só palmeirense aqui no papo. Tô aqui com o Erlan, tô aqui com o Dom e a gente vai falar sobre esse momento importante dessa semana aí que é o Mundial de Clubes, né, cara? E o Palmeiras está participando, a galera já tá tudo lá nos Estados Unidos e queria saber aí, mano, como é que tá o coração de vocês aí? Obrigado aí pela presença aí, Erlan, Dom. Opa, tamo junto, mano. Cara, semana diferente, né? A gente tá acostumado. A gente disputou dois mundiais recentes aí, que é aquele mais tiro curto, né? Agora já tá com essa cara realmente de Copa do Mundo. É o nome, né? Copa do Mundo de Clubes mesmo. Essa cara aí com preparação antes, né? Essa ansiedade. Então tá uma coisa bem diferente, assim. Vamos ver se vai dar certo. Acho que vai dar certo a competição. Não sei a questão da adesão, né? Do público. Mas eu acho que pra gente, especialmente como torcedor, acho que vai ser uma experiência bem diferente, assim, então tô ansioso para acompanhar. Também. E você, Dom? Cara, primeiramente, obrigado pelo convite, Marco. Muito legal Ô, estar tamo aqui junto. ainda, poder estar dividindo com o Erlão, um grande amigo aí que eu fiz nessa mídia palmeirense. Cara, o coração aqui tá a mil, viu? Eu vou ser sincero, essa ansiedade de um projeto novo, de um campeonato novo, parece que eu tenho 12 anos, parece que eu tenho 15 anos. Porque, como o Erlão falou, o Palmeiras disputou dois mundiais recentes, o Palmeiras vem ganhando tudo, só que agora é uma parada completamente diferente, cara. É uma parada nova, uma parada grande, uma parada gigantesca, né? A gente não sabe se vai dar certo ou não vai dar certo, como o Erlan falou, em questão de público. E talvez se não dê certo, se não tenha outros campeonatos desse, torne esse um campeonato gigantesco, assim como foi o de 51, né? Então, eu tô ansioso, tô nervoso, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, e isso tá me deixando daquela forma da hora, aquele negócio que é difícil até de explicar para de torcedor, só quem gosta de futebol entende. E tô com uma esperança boa, viu? Uhum. Mano, qual que é a diferença de cenário que vocês veem, por exemplo, dos dois últimos mundiais e para esse? Porque eu lembro assim que em 99 o Palmeiras jogou até melhor do que o Manchester, né? Qual que é a questão assim? Vocês acham que está muito discrepante a questão dos clubes? Como que vocês veem a questão assim de competitividade ali dentro? Cara, eu tava até vendo, vi uma fala, e entrando até na rivalidade aí do Rogério Ceni, né? Ele falou que ele enxerga hoje a maior potência do futebol brasileiro, ele colocou o Flamengo, né? Até porque ele acabou de trabalhar lá e tudo mais. E ele falou assim, mesmo assim, o Flamengo ainda é muito distante do Real Madrid, né? Muito distante dos clubes europeus. Investimento, várias questões, né? Então eu acho que a grande diferença que a gente tem dos recentes, eu nem coloco muito aquele primeiro do Tigre lá, que a gente foi eliminado pelo Gignac, porque aquilo lá a gente ganhou a Libertadores, estava no meio da pandemia, a gente ganha a Libertadores, a gente viaja uma semana, os caras, depois a gente ficou sabendo que os moleques nem dormiram direito, né? Tava aquele clima de festa e tal. Só que aí você vai pro Mundial ali já do Chelsea, aí já tinha uma outra vibe, assim, você ganha a semifinal muito bem, você passa muito perto, né? Bate ali na trave. Deu uma travadinha aí, né? O Erlan travou para mim aqui também. Vamos ver se ele volta aí. Achei que. Ele falou que poderia acontecer. Não, enquanto ele não volta aí, vamos falando aqui. O que você acha, mano, assim, por exemplo, o nível de dificuldade? Esse é o mundial mais difícil, talvez, ou não? Cara, sem sombra de dúvida, né, Marco? Se for parar para pensar em formato, né? Esse formato é parecido com o formato de 51, só que o futebol mudou muito, é outro esporte e, né, não dá nem para comparar épocas de futebol jogado, né? Então, foi o que o Erlan falou, o campeonato de 2020 e 2021 é campeonato de tiro curto. Então, cara, o Palmeiras poderia ganhar o jogo, poderia ganhar nos pênaltis, a bola poderia entrar, poderia não entrar. E é um jogo que se ganha assim. Agora, esse de agora, cara, você passa por um europeu, aí depois tem que pegar outro, aí depois tem que pegar outro, aí depois tem que pegar outro, acaba sendo algo muito, mas muito, muito, muito difícil, cara.
muito difícil mesmo, e com uma chance de ganhar mínima, né? O que deixa a parada mais intrigante ainda. Foi o que eu brinco e falo direto. Porra, se ganhar esse campeonato mundial, se um time sul-americano conseguir ganhar esse campeonato mundial, você já dá a taça do campeonato mundial e já entrega a taça da Champions League, né? Porque é algo absurdo, cara, é algo absurdo, é algo, né, louvável se acontecer. Mas eu coloco aquilo, eu coloco como uma mínima porcentagem, 5%, nem 10%, para ganho e beirando o impossível, né? Beirando o impossível mesmo. Entendi. Então, assim, na visão de vocês, vocês acham que o Palmeiras tem chance de ganhar o campeonato? Eu posso continuar? Pode. Eu falei do PC, por fim, acho que até acabou a força, que foi outro problema que deu aqui. Enfim. E ali contra o Chelsea, a gente bateu na trave e assim, eu fiquei imaginando o seguinte: vamos supor que aquele jogo contra o Chelsea fosse uma quartas de finais. Você deu a vida, você se matou, você passou dos caras. Aí você tem, tipo, o Manchester City depois, você tem o Real Madrid. Então, a diferença agora é que sim, você vai ter que suar sangue pra você passar já na fase de grupos. Você pega numas oitavas aí, talvez um PSG, talvez um Atlético de Madrid, ou até mesmo você pegar o Botafogo, não seria nada fácil. E aí você tem. Você realmente é muito difícil você imaginar um time sul-americano ganhar agora, mas eu acho que, por enquanto, acho que a gente vem tratando muito como a questão da exposição. É muito legal estar participando da competição, mas é realmente muito difícil falar em título. É muito difícil, mas é uma parada que, se acontecer aí também, velho, já abandona também, né? Eu já nem Eu assisto paro de futebol. torcer. Não, Eu paro de acabou. torcer. Acabou. Zerou a vida. Acabou. Você platinou o jogo. Tipo, pra que torcer? Que acabou? Oh, não, sério, não Exatamente. tem. Aí, se o Palmeiras ganhar esse campeonato, é algo muito difícil. Mas é papo da torcida do Palmeiras ficar cantando musiquinha que o Corinthians não tem Super Mundial, que o São Paulo tem. E ficar falando, daí o Super Mundial. Que nem os caras, e o Mundial? Eu vou ficar fazendo isso, mano. Porque acabou a graça, velho. Acabou a graça. E tem uma É. coisa aí que o Dom falou no começo que é verdade, né? A gente não sabe aí se vai ter mais essa competição. E aí, olha que curioso, né? Você tem só essa vez, aí o time que ganhar agora, daqui 50 anos, vão falar, ó, também isso daí não valeu, viu? Só teve uma vez aí e tudo mais. Então, é Exatamente. muito doido isso, né, cara? Né, questão de tempo, né? Da importância da competição em cada ano que ela acontece, é muito doido imaginar isso. Sim. Mas, Cara, Erlan, Fala aí, pode desculpa até falar. cortar. Isso que o Erlan falou agora é um baita gancho até para a torcida do Palmeiras se conscientizar. Porque você falou, pô, tem só esse campeonato. Daqui 50, 60 anos, vão virar e falar, ah, mas isso nem era futebol. Teve só um. Mesma coisa que foi em 51. Da mesma coisa que eu não duvido que daqui 50, 60 anos, mas vocês têm duas Libertadores em um ano só? Isso aí não existe. Então é muito legal isso que você falou e é algo que é muito possível porque já aconteceu numa história agora de 50 anos Sim, atrás. sim. Mano, eu achei que o Palmeiras deu sorte na escolha do grupo, do primeiro grupo. O que vocês acham? Cara, quer falar, Erlan? Pode falar, pode falar. Cara, o grupo ele é muito nivelado, assim. Eu enxergo o Porto não tá muito bem. Até a gente viu nos comentários da torcida criticando bastante. Então, mas o Porto tem muita questão que eu falo de ser o único europeu. Ele já tá numa rotação de um nível talvez um pouco acima, que o futebol português não é tão acima assim, né? Mas tá num nível já legal. Você chega no Al-Ahly, inclusive os três times estão com problemas, né? Do grupo. O Al-Ahly recentemente trocou de técnico também, mas é um clube que está acostumado, todo mundial os caras estão lá, a gente já enfrentou eles 2 vezes. E o Inter Miami, que tem a questão individual, só que se você vê um jogo do Inter Miami, a intensidade é muito abaixo, né? Então, se você imaginar o Palmeiras jogando na intensidade que ele tem jogado em Libertadores, em Brasileiro, contra o Inter Miami, mesmo com o Messi, com o Suárez, é óbvio que os caras não pode deixar o cara sozinho, mas assim, pensando na intensidade, o Palmeiras deve ter seu jogo mais tranquilo, o jogo que talvez seja mais hypado, né, que é contra o Inter Miami por causa do Messi, né? Mas eu acho que passa muito por esse primeiro jogo do Porto, você fazer um jogo, tentar ganhar assim, esse jogo para realmente não chegar no jogo que teoricamente é mais fácil, que é o Inter Miami, ser meio que desesperado, precisando ganhar para se classificar. Tentar já garantir contra o Porto, que é o jogo mais difícil, que aí o resto dos jogos ficou mais tranquilo. E aí o Inter Miami e o Al-Ahly vão abrir o grupo, né? Então a gente já vai jogar sabendo, ó, ganhando já é líder, se perder já fica complicado, então é bom que você já vai sabendo. Sobe os dois melhor?
Os dois melhores. Primeiro e segundo classifica. É o primeiro do nosso grupo, pega o segundo do grupo do Botafogo, PSG e Atlético, e o segundo pega o primeiro. Eu acho o grupo do Palmeiras, Marco, né? Eu acho o grupo um pouco complicado, porque eu falo isso. Eu acho que no grupo do Palmeiras caiu o pior europeu, né? O de menor qualidade, né? Então, pra gente, isso foi ótimo. Só que foi o que o Erlan falou, é muito nivelado, cara. Para mim, né, o melhor time africano, né? Então, eles para mim eles são o melhor time africano. A gente já enfrentou eles duas vezes. Os dois, o primeiro a gente perdeu nos pênaltis, o segundo a gente ganhou de 2-0, mas não foi um jogo fácil. E o Inter Miami, cara, concordo 100% com o Erlan também. Tem duas pecinhas, o Messi e o Suárez, se tiverem endiabrados, sei lá o que pode acontecer. Só que eu tenho um pé atrás com isso, porque o Inter Miami já se classificou daquele jeito para o Mundial, né? Nem era para. Foi mais um convidado do que um classificado. Tenho um achismo ali que se encostar no Messi dentro da área, o juiz vai querer dar pênalti. Então a atração desse Mundial passa muito pelo Lionel Messi, pelo Inter Miami, por ser os donos da casa, né? Não duvido muito que teve o dedinho da FIFA também nessa questão de Cristiano Ronaldo ir para algum time que jogue o Mundial para tentar hypar mais o Mundial. Então o grupo do Palmeiras, eu acho que apesar da gente ter no sorteio ter pego o time europeu mais fraco, é o grupo mais complicado, porque você não consegue afirmar quem vai passar. O Palmeiras talvez seja o único brasileiro que tem a possibilidade de passar em primeiro, mas também não passar, né? Muito complicado isso, muito complicado. Uhum. Eu achei que pro Botafogo tá meio casca, né? Ah, o Botafogo não passa, o Botafogo já era. Esquece. Botafogo já era, não vai passar. Não vai passar. Inclusive, o Botafogo pega o Seattle no primeiro jogo. E eu achei péssimo. Torcedores do Botafogo gostaram disso. Mas, cara, primeiro jogo do Botafogo contra o time mais fraco, os caras vão entrar nervosos, os caras vão jogar mal. Então a chance de empatar esse jogo ou até perder existe. E se o Botafogo perder pro Seattle, meu Deus, nem eu WO nos outros jogos, né? Então acho complicadíssimo. Cara, eu assisti na final da Champions, a intensidade do PSG me assustou, né? E eu já comecei a pensar nas oitavas. Pô, às vezes o PSG chega meio. Se bem que os caras de ressaca, os caras têm 18 anos também, nem pega a ressaca, né? Mas assim, eu fiquei imaginando, pô, se a gente pegar esse time aí nas oitavas, vai ser uma treta. E aí, o Botafogo já pega na fase de grupos, né, cara? E aí, você tem os caras voando, jogando muita bola, para você pegar na fase de grupos aí. O Atlético de Madrid não é aquele time que assusta bastante, mas é um time muito organizado, que aí pega também para time brasileiro, né? Essa questão tática aí do Atlético de Madrid, a questão tática dos times europeus de maneira geral, pega muito para os times brasileiros, é uma parada superior. Então, o Botafogo acho que é o brasileiro que mais se deu mal no sorteio. Que negócio, se passar também, passa com uma moral absurda. Mas realmente, mano, se eles não ganharem esse primeiro jogo, já fica um desespero pro restante. E é importante lembrar que o último Mundial eles foram jogando muito com o time campeão da América, time ótimo, os caras tomaram a porrada do Pachuca, que tava em 16º no mexicano, né? Então, o Botafogo realmente é líder dos brasileiros, foi o que mais se deu mal no sorteio. Mano, mas é igual aquele Mundial do Santos lá, cara, com o Neymar e o caramba, que tomou uma goleada do Barcelona, velho. Tipo, é difícil de fazer essa conta, né? Mas querendo ou não, o do Barcelona ainda foi o maior Barcelona de todos os tempos, né? Que ganhou do Santos. O Santos era muito forte, o Neymar. O Botafogo tomou de 4 do Pachuca, né? Não chegou nem para jogar a final ali com o Real Madrid. No problema não é nem chegar na final, é perder da forma que perdeu, né? Tomar de 4 do time, então é aquilo. Eu vejo futebol, né, norte-americano ali, né, do México, até dos Estados Unidos não, mas do México, futebol africano, nivelado com o nível do Brasil. Mas os europeus, cara, o próprio Atlético de Madrid, próprio Borussia, eu acho que esses times aí vão ser uma treta de qualquer forma, cara. Qualquer forma, porque até diferente dos times grandes, não sei se o Erlan concorda comigo, você pensa, Real Madrid não vai querer jogar, Manchester City não vai querer jogar. Mas, cara, o Atlético de Madrid não ganha nada nunca. Sim. Você acha que o Atlético de Madrid não vai querer ganhar com o Simeone no banco? Você acha que o Borussia não vai querer ganhar? O próprio Porto? Então, eu acho que esses menores europeus
questão de garra e de querer ganhar, vão entrar até mais babando do que gigantes como Manchester City aí. O próprio Porto, né, não ganhou o Campeonato Português esse ano e tal, então realmente tem isso, né, os caras não ganham muito ali dentro, no caso o Porto até ganha, né, mas esse ano acabou não ganhando, mas o Atlético de Madrid realmente bateu na trave em Champions, né, o Campeonato Espanhol ganha um cada 10, 20 anos, assim, muito solto também, então é uma chance para os caras realmente tentarem crescer, né. A gente tem o exemplo do Fluminense também, que tomou goleada do Manchester City recentemente, e é curioso, né? O Fluminense passou perto de ser rebaixado, poderia estar jogando um A Mundial, Série B no Mundial. jogando Série B, igual o Palmeiras jogou Série B e Libertadores ao mesmo tempo, né? E é o risco que a FIFA corre com esse lance de 4 em 4 anos, você ganha uma Libertadores atrás, bem que a do Fluminense nem faz tanto tempo, né? Mas você ganha a Libertadores, pode acontecer muito 2, 3 anos depois, né? As coisas, especialmente no futebol brasileiro, que os times não se organizam. Seria bem engraçado Fluminense na Série B jogando com o Borussia, assim, aí acaba, você vai olhar lá no Google, tá lá, né, partidas, Borussia, depois CSA, assim, a sequência dos caras seria. É que eu acho que a FIFA não percebe que o Brasil tem muito isso, né? O próprio Palmeiras, 2013 o Palmeiras era campeão da Série B, 2023 o Palmeiras era campeão É. brasileiro da Série A. Então tem muito isso, né, cara? O futebol brasileiro é muito era, né? Era, porque de 2015 para cá a gente pode falar que mudou, mas era muito cíclico. Cara, o que que vocês acham de a questão, por exemplo, o Abel Ferreira é um cara europeu, né, mano? E eu acho que ele não é bobo, tá ligado? Tá aprovado, né? Vocês acham que ele tem uma carta na manga, assim, uma parada, uma estratégia diferente para o Palmeiras nivelar de alguma forma ali no Mundial? Eu vi que o João Martins ele chegou a postar uma arte que me deu a impressão de ser uma arte até institucional de dentro do clube. Tava escrito um jogo a jogo, né? Separado, assim, bem jogo a jogo mesmo. Eu acho que o Abel vai tentar ir nessa linha. Valorizar cada jogo, valoriza agora contra o Porto, depois contra o Al-Ahly, porque é exatamente isso que eu tava falando de você, se você passar, você pegar um time muito cascudo, aí depois você vai. É outro cascudo, não tem um descanso, né? Então, se você pensar na competição inteira, desanima, né? Você pensar que você tem o Manchester City, você tem o Real Madrid, você tem o. Tem até os times, né, aqui da América do Sul, é muito time bom, assim, então você tem que pensar jogo a jogo. E o Abel, ele tem esse lance aí também de ele não ter se mostrado tanto pro futebol europeu ainda, né? Que ele acabou fazendo uma carreira mais modesta lá na Europa, quando vem pro Brasil, faz o que faz num tempo muito curto. E agora é a hora do, inclusive começando contra um time português, dele se mostrar mesmo, né? Mostrar o que ele sabe e tal. E ele sabe muito de bola. A gente tem muitas críticas para ele, né? E é normal o palmeirense criticar, é a coisa natural nossa, né? Mas ele sabe muito. E ele tem o melhor elenco, né? Pelo menos assim que eu entendo desde que ele entrou, ele tem o melhor elenco desde que ele chegou no Palmeiras. Então vamos ver o que ele vai, se ele vai arrumar alguma coisa nova, tem que ver a questão, a gente tá até falando do Paulinho mais cedo, que o Paulinho não deve jogar como titular e tal. O Estevão vai fazer a sua última passagem, né? Depois já vai para a Inglaterra, então ele vai ter que tirar um coelhinho da cartola porque não vai ter descanso, né? Pega o Porto, já o Ali também vai ser difícil. Então é a hora dele meio que se reinventar mesmo agora, até pensando inclusive pro segundo semestre, né? Eu acho que assim, 2022 é uma bom exemplo. O Palmeiras bate na trave no Mundial, mas estava jogando muito, e aí depois o Palmeiras ganha o Paulista, né, com uma certa tranquilidade e ganha o brasileiro muito bem, né, ganhando de ponta a ponta. Então, se você fizer um bom Mundial, muito provavelmente você vai muito bem no brasileiro, você vai muito bem na Libertadores, na Copa do Brasil, porque você vai jogar seu time no nível lá no alto. Né? O senhor tá mutado, meu Marco. Tá mutado, tá mutado. O que que você acha, Dom? O Abel tem alguma carta na manga aí? Cara, eu acho que o Abel Ferreira já surpreendeu a gente muito mais de maneira positiva do que negativa, né? Mas mesmo ele sendo um cara do futebol europeu, ele sendo europeu, ele é um cara do futebol brasileiro, tá? É há 5 anos, né? A carreira dele na Europa não foi, né, muito forte, nem teve tempo, é um treinador muito novo. Eu acho que tudo isso é muito novo pro Abel. Eu acho que o fato do Abel ser europeu, agora não vai mudar muita coisa. O fato do Abel ser o Abel, multicampeão no Palmeiras, me faz ter mais essa confiança, né?
a gente pode dizer que hoje o Abel conhece muito mais do futebol brasileiro do que do futebol europeu. E o Abel é um cara que ele sempre bate muito nessa tecla, né? Ele fala que cada jogo é um jogo. Então, eu não, o Abel, Campeonato Brasileiro, me corrija até se eu estiver errado, Erlan, no Campeonato Brasileiro o Abel não repetiu nenhuma formação. Então, nenhum torcedor do Palmeiras sabe como ele vai jogar contra o Porto, muito menos contra o Al-Ahly, muito menos contra o Inter Miami, né? Então é uma parada muito louca, muito louca. Lá em 2021, quando eu tava lá no estádio, inclusive tava junto com o Brunão do Mil Grau, eu vi o Abel escalar o Rony de lateral direito. Rony de lateral direito na final do Mundial contra o Chelsea. E, cara, por incrível que pareça, deu certo na estratégia ali que ele armou. Só que eu confio muito no Abel, cara. Confio muito no Abel. Mesmo se não fizer o menor sentido, mesmo se eu olhar e falar o que ele tá fazendo, eu confio muito. Mas acho, na minha opinião, que o Abel também não sabe o que tem pela frente aí, vai ser novidade para todo mundo, porque é um treinador muito jovem ainda e tem muito que acrescentar e aprender na vida. Assim, o que eu fico pensando é que o Abel é meio gênio, né, cara? Eles devem estar estudando demais os outros times também, né, mano? Ele já Eu acho que o Abel estuda sim os outros times, só que ele deve estar. Ele tá vendo o Porto, cara. O Abel tá vendo o Porto e depois vai ver o time egípcio, e depois vai ver o time americano e jogo a jogo. Só que é uma doideira, né? É uma doideira. Aí depois, foi o que o Erlan falou, vai estudar o PSG. Você vai assistir o jogo do PSG contra a Inter de Milão, você vai se esconder embaixo da cama. Porque o nível é absoluto. Eu acho que é jogo a jogo, né? Eu duvido que o Abel já pense. Eu duvido muito que o Abel já pense. Já vou pensar como vou enfrentar o Atlético de Madrid, já vou pensar como vou enfrentar o PSG. Acho que é muito jogo a jogo, né? E é muito doido isso, né? A gente, por exemplo, esse negócio de formação, eu não consigo cravar, por exemplo, que o Vitor Roque vai ser titular contra o Porto, tá ligado? O cara que é o maior investimento aí do Palmeiras, porque pode ser que o Abel olhe e fale, não, aqui é legal ter o Flaco Lopes, aqui é legal ter outro, aqui é legal isso, aquilo, e ele não tem o menor problema, né? O Abel nunca teve problema, nem com o nome, que quando ele chega no Palmeiras, tinha muito jogador com o nome, né? O próprio Dudu, por mais que tenha jogado bastante com ele em 2022, quando ele precisou sacar, ele sacou também. Então o Abel ele tem isso, né? Ele vai muito de acordo com o que o adversário entrega. E aí fica essa incógnita, né? A gente nunca sabe a formação, se vem a dobra de lateral que a gente tanto reclama, se não vem, se vai mais para cima, se não vai. Então, isso daí é interessante também, cara. Porque o Abel, às vezes, ele surpreende nessas paradas, né? Será que vai entrar o Felipe Anderson de titular? Não dá para saber, né, mano? Não dá. Não tem como. O que você acha, Erlan, se o Abel entrar ali com Gia e Mike? Vai gostar? Nossa, mano, eu já fico imaginando a galera na escalação, velho. Pardal, isso aqui. Nossa, é aquilo. Não sei se o Marcos sabe, mas a torcida do Palmeiras, né? A torcida do Palmeiras é a torcida mais maluca que tem, não é possível. Eu tava fazendo a live com uns amigos aí falando sobre o Mundial, um torcedor do Fluminense, um do Botafogo e um do Flamengo. Eu comentei que, mano, uma grande parte, menor, né? Mas bastante gente pede a saída do Abel Ferreira do Palmeiras. E isso, pra mim, beira um absurdo, cara. Os caras de outros times, quando escutam isso, eles falam, cara, não é possível. Pior que existe. Existe isso. E não duvido. Se o Abel vier com o Mike Giai ali, esquece. Abre os comentários. É pardal, é nojento, não tem nada. Vai embora do Palmeiras. Mas é aquela coisa. Apesar de eu não concordar com essa escalação, eu não duvido nada que ele possa vir com uma dobra de lateral. Também. Se vocês colocariam o Vitor Roque de titular ou o Flaco? Cara, eu acho que eu iria com o Vitor, né? Eu até dei esse exemplo porque às vezes o Abel pode enxergar alguma coisa ali diferente, mas assim, pensando exatamente no lance que eu falei de intensidade, e aí o Porto, por ser um time europeu, acho que acompanha, não sei se é acima do Palmeiras ou não, mas eu acho que vai ficar equiparado ali. Eu iria com o Vitor mais por essa questão da força física dele, né, da velocidade e tudo mais. Mas às vezes durante o jogo você perde. É até bom, né? Você ter essas opções hoje. Você vê que a gente falava tanto de investimento, de trazer o 9. O Vitor Roque chegou, demorou para fazer, fez seus primeiros gols. Dos 3 que ele fez,
2 valeram 3 pontos no campeonato, e o Flaco Lopes começou a fazer a gol a rodo. Então, é um investimento que você vai ter retorno, tanto pelo cara quanto por quem disputa a posição por ele, é se qualificar o elenco, passa muito por isso. E aí eu não consigo cravar que ele vai ser titular ou não contra o Porto, mas se fosse eu, assim, um pouco do que a gente estudou um pouco, eu não vou falar que eu acompanhei o Porto a temporada inteira, mas um pouco que eu vi, eu acho que seria interessante ele na titularidade, sim. Eu vou ser sincero, viu? É que eu prometi que eu não ia cornetar até depois do Mundial, mas o Vitor Roque, eu tô com um negócio aqui nele, viu? Eu tô com no limite assim com o Vitor Roque, pelo que ele tá apresentando. Nem vou falar pelo valor gasto, porque, né, cada um investe o que quiser em quem quiser. Mas, cara, ver o Vitor Roque, cara, não só em questão de fazer gols, mas domínio de bola, tal. Vontade ele tem, é um jogador que tem vontade, é brigador e tal, mas qualidade técnica, vou esperar o fim do Mundial para falar. E eu acho que o Abel nunca faria isso, mas eu iria sem o Vitor Roque e sem o Flaco. Eu jogaria lá na frente com Estevão e Facundo Torres, com velocidade, e colocaria talvez o Maurício ali de falso 9. Colocaria o Maurício de falso 9 com meio campo mais denso, assim, para Ele fez deixar a isso, velocidade né? dos dois. Teve algum Tipo no jogo que ele 4, usou, né, tipo Maurício? 4-4-2, tá falando? Não, falso 9 mesmo, mas teve um jogo que ele fez isso, eu não lembro contra quem foi, Eu, mas acho que também foi não. Libertadores. É, não um 4-4-2, né? O Maurício um pouco mais avançado do que esse quarto homem do meio campo, mas podendo fazer como se fosse 4-4-2. O lance é quem seria o outro homem no meio campo. Para mim, Dom, o Emiliano Martinez e o Rio são titulares. O Maurício também tem que ser titular. Eu entraria com o Felipe Anderson. Eu jogaria com o Felipe Anderson. E lá na frente, o Estevão e o Facundo só. Sem Vitor Roque, sem Flaco Lopes e, para mim, sem Rafael Veiga. Eu ia perguntar isso pra vocês, mano. Quem que é o batedor de pênalti do Palmeiras agora, velho? Porque tá meio embaçado essa parada, né? O Everton, mano. Eu acho que o certo é, se tiver pênalti, bater escanteio, velho. Bate escanteio, coloca uma regra lá, sei lá, o time adversário tem só dois zagueiros, só os 2 zagueiros fica lá pra cortar e você bate escanteio, porque é mais vantajoso, tá assustador o negócio. Não, mas eu acho que é o que o Dom falou, se passa e colocar o Everton pra bater é melhor, mano. Melhor, porque, cara, o Palmeiras. O problema, óbvio, dos 8 pênaltis que o Palmeiras bateu esse ano, fez 4. Então já é um absurdo. E, cara, o Palmeiras, quando perde pênalti durante o jogo, desliga, acaba o jogo. Né? O Palmeiras perde o jogo do Flamengo, não porque jogou pior que o Flamengo, porque perde o pênalti. E aí acabou ali. Palmeiras perde a final do Corinthians, mesma coisa. Então, velho, se pergunta para qualquer palmeirense hoje, se prefere uma falta na entrada da área ou um pênalti, cara, eu acho que mais de 50% vai preferir a falta, viu? Com lucidez. Falando com lucidez. Mas eu acho que hoje eu não cravo nenhum batedor no Palmeiras, cara. Eu não consigo cravar. Dom, não tenho confiança em ninguém batendo pênalti. Ninguém mesmo. É. E você, Irlan? Cara, também não. O Veiga ele tá voltando aos poucos agora, né? Ele teve aquela sequência absurda de fazer sem errar, depois ele acabou perdendo alguns e perdeu esse da final contra o Corinthians. É curioso, né? Que contra o São Paulo ele afunda o Rafael, que é um goleiro, digamos, de menor. Digamos não, né? É um goleiro de menor estatura. E aí, quando o Hugo, que é gigantesco, ele vai lá e chuta a bola muito fraca. Então acaba fazendo a gente não ter confiança. O Piquerez, muito embora ele já tenha feito alguns gols de pênalti, eu sempre achei que ele bateu mal. Eu lembro que ele fez um contra o São Paulo, até naquele 5-0. Nossa, Ele bateu por baixo, né? ele bateu exatamente contra esse do Flamengo, só que aí o Rafael passa um pouco da bola. O Gomes batia antes também, mas eu não gostava. Eu não sei o que acontece, cara. Não sei se é falta de treinamento, ou se é questão até mental mesmo, né? Da coisa. Então. Tem que ser o Não, no Veiga, psicológico, né? no Veiga eu acho que o que pegou foi o mental. Ele não tem mais estrutura, mais cabeça pra bater pênalti, não, mano. Eu acho que ele gastou todo o psicológico lá no final do Mundial contra o Chelsea, que Cara, o psicológico que ele precisou ali, ele já gastou tudo pra vida dele. cara, o Veiga é interessante, cara, porque o Veiga era comparado com o Evair, melhor batedor de todos os tempos do Palmeiras, não errava pênalti. E o Veiga teve um caso que foi onde começou a decadência da Copa do Brasil de 22. Ele perde 2 pênaltis no mesmo jogo contra o São Paulo. O Palmeiras está ganhando de 2-0, o Veiga isola um pênalti. Aí o São Paulo faz o 2-1, vai para os pênaltis, o Veiga abre a cobrança e perde também. Então, a partir dali, cara, o Veiga
queda livre, só para baixo, perdeu a confiança, perdeu o psicológico. Tem as teorias, né? Eu não concordo com essa teoria, mas falam que o Palmeiras treina pênalti, treina muito, só que treina no Everton, e o Everton não pega pênalti. Então, né? Mas não, eu não concordo com isso, tá? Só uma brincadeira aqui Não, à parte. mas eu faz acho que sentido. pênalti. Você não concorda, mas faz sentido. sentido. Faz sentido, mas eu acho que pênalti é uma parada. Eu discordo muito quando acho que pênalti é loteria. Para mim, pênalti é algo que se treina. Acabou. Esse negócio, o Estevão, por exemplo. Estevão, quando começou. Bate mal pra caraca, velho, o Estevão, né? Cara, ele só sabe bater no canto esquerdo dele. Né? Então, para mim, um jogador não pode ser batedor oficial se ele só bate no canto esquerdo. Ele tem que saber bater em tudo. E para mim, isso é treinamento. Óbvio, a confiança tem que estar no talo. Confiança tá no talo. Hoje, nenhum jogador do Palmeiras tem confiança para bater pênalti. Nenhum. E vai dando isso, né? Um erra, aí o outro que vai bater já vai com o nervosismo do outro, aí vai acumulando, né? Precisa alguém pegar ali para bater uma sequência boa para voltar essa confiança até do próprio elenco, porque esse ano aí tá na Libertadores, tá na Copa do Brasil, pode ser que tenha mais disputa aí e tem que estar pronto. No Mundial também, pô. Isso pode precisar, né? Pode. Deus me livre, né? Pode. Cara, É engraçado essa parada mesmo, porque pênalti não é loteria, não, mano. Você lembra o Arce, velho, o jeito que ele batia? O Arce, o próprio Evair. Tem uns cobradores, exímios cobradores. Tudo bem, eu vou ser sincero, os goleiros evoluíram muito, né? Os goleiros evoluíram demais nessa questão de cobrança de pênalti. Mas, cara, o Palmeiras tem a era Abel Ferreira é a era mais vitoriosa do Palmeiras. O Abel tem uma vitória em decisão por pênaltis. Foi contra o Atlético Mineiro. Uma vitória. E várias derrotas. Várias derrotas, cara. Dá pra ter uns 3, 4 títulos a mais, né? Tranquilamente, cara. Então você vira e fala, porra. E o pior é que e é toda vez isso. Na minha visão também, o Everton acabou tendo essa fama negativa, porque todos os pênaltis que ele pegava, o Palmeiras perdia 3, 4, nada adianta, mano. Aí o Palmeiras era eliminado e ninguém lembra dos pênaltis que ele pegou. Eu cheguei até a fazer um vídeo uma vez, porque assim, a média do Everton, eu não sei como tá agora, mas uns anos atrás, em disputa, ela era superior à do Marcos, né? E se você olhar, fala, pô, mas como que é superior se o Palmeiras toda hora tá sendo eliminado? E era exatamente isso, às vezes ele pegava um, pegava dois, acho que teve aquele contra o Flamengo, acho que ele pega 3, né? E o Palmeiras 3 na Supercopa, né? Então, pega 3. Mundial também, que a gente perde pro Al-Ahly. Ele pega 3. Nossa, ele pega um absurdo, que o cara mete uma porrada, ele defende. É que o problema do Everton de pênaltis é durante o jogo, né? Ele pegou em 2019 contra o Ceará, aí ele ficou muito tempo, daí depois ele pegou do Tiquinho Soares, aí ficou mais um tempo e pegou agora contra o Fortaleza. Então ele tem esse espaço aí, mas na disputa ele é muito bom, né? Só que os caras não sei. O Marcão sofreu disso também, né? O Marcão também direto pegava 2, 3 e os caras lá erravam. Exato. Exatamente. É engraçado, né? O Palmeiras não ter conseguido corrigir isso aí, né? Eu acho que é muito mental, viu, cara? É um trabalho muito mental. Pênalti é muito de confiança, cara. Muito confiança. 40 mil pessoas te vendo. Você tem que fazer. E hoje, hoje, pela proporção que é o Palmeiras, fica mais difícil ainda. Porque o jogador que vai bater o pênalti do Palmeiras, ali a gente olha e fala, fudeu. Todo mundo. O cara vai pra bola também achando que já era. Não posso perder. Então cria-se essa pressão, com certeza, pelo próprio time. Próprio time. Um cara que batia bem, inclusive a gente faz esses skills and goals, né? Quando chegou foi o Facundo Torres, ele batia lá na MLS, batia muito bem, até brincava, pô, o cara bate pênalti, não vai vir, né? Acabou vindo e tal. Só que daí também é confiança, na hora que ele tiver uma oportunidade ali, pegar, fazer e às vezes assumir ali. Mas aí também tem que ver essa questão, né? Que você tem o Veiga, tem o Piquerez, tem o Gomes, tem ainda no Mundial Estevão também. Porque também tem isso, né? O jogador, às vezes, ele tá ali, por exemplo, o Veiga, ele já falou muito isso, né? De assumir responsabilidade, o famoso só erra quem bate, mas você também tem que entender o momento e falar, pô, não tá indo, passar a vez para outra aí, para ver se retoma confiança. Exato. Lá na hora, quem decide quem vai bater é os caras ou já tá certo? Tipo assim, na hora do jogo. Já meio que já sabe, né? Eu acho que tem um porque às vezes eu vejo os caras ficar, tipo, entre eles ali mesmo, aí eu vou bater, o outro vai bater.
Quem manda é o Abel, né? O Abel manda. Mas tem o cobrador oficial que normalmente decide, eles decidem entre eles se um quer passar a bola pro outro. Teve um jogo agora, eu não lembro que jogo foi, que perguntaram pro Abel e o Abel falou para decidir vocês aí, né? Eu não lembro qual Porque jogo para foi. mim, no aquele pênalti lá contra o Corinthians que o Estevão perdeu, não era para ele bater, mas eu acho que ele pediu para bater, não foi? É que O do ele sofre também o pênalti da fase de ele, grupos ainda. na fase. Mas esse daí eu acho que ele tinha que bater. Ele sofre o pênalti, uma pressão incrível em cima do menino. Ele não tinha perdido nenhum pênalti ainda. Esse foi o primeiro que ele perdeu. Uma pressão incrível do Estevão, não faz gol em clássico. Estevão isso, Estevão aquilo. Então, pra mim, tava certo nele bater mesmo. Acho que era o momento. O ruim é que ele recuou a bola, né, mano, pro goleiro, né, velho? Nossa senhora, deu raiva. Isso daí deu raiva, viu? Deu raiva, mas foi Foi, mano. passado. Passado, agora Foi. já foi. Cara, então o jogo mais difícil da primeira fase é o Porto, na visão de vocês? Teoricamente, sim. Pra mim, teoricamente é o Porto. E, por exemplo, existe a possibilidade, então, do Palmeiras na oitava já pegar o PSG, né? Tanto nas oitavas ou o Atlético de Madrid. Então, na minha concepção, né, como torcedor, eu acho que o Palmeiras tem capacidade de passar em primeiro. O PSG deve passar em primeiro também. Nesse caso, a gente não se enfrenta. A gente só se enfrenta se o Palmeiras ficar em primeiro, eles em segundo, ou eles em primeiro e o Palmeiras em segundo. Né, eu acho que eu gostaria de fugir o máximo possível do PSG, mesmo achando o Atlético de Madrid um time forte, um time que vai dar trabalho, mas eu prefiro fugir do PSG e enfrentar o Atlético de Madrid nas oitavas. Ou o Botafogo, ou o Seattle, o que vier. Se o Seattle passar, maravilhoso. Eu quero isso. Ah, legal, entendi. Boa estratégia essa. Ser primeiro do grupo vai ser uma boa, porque provavelmente o PSG vai ser primeiro também, não pegar eles na oitava, né? Eu sou do cara, eu duvido que o Abel faça isso, mas eu sou o cara que se no último jogo, por exemplo, no último jogo, o Palmeiras precisa perder para se classificar em segundo, porque o PSG está em segundo e pegar o primeiro, que é o Atlético de Madrid, eu entregaria, cara. Eu entregaria. O Palmeiras em 2018, Marcos, não entregou um jogo na fase de grupos e por não entregar esse jogo, classificou o Boca Juniors, que o Boca Juniors na semifinal foi e eliminou a gente no Allianz Parque. Então, esse tipo de coisa que às vezes no futebol não existe, eu sou completamente a favor. Jogar com inteligência, pô. Pra que eu vou querer me classificar para pegar o adversário mais difícil? Isso eu sou É. contra. E aí, Erlan, o que você acha? A malandragem aí para jogar o outro jogo. Valia, tem que ficar de olho, né? Porque hoje, se olhando, né? A gente vai ver como que vai chegar já os times europeus, que inclusive o primeiro jogo já é Atlético de Madrid e PSG, né? No grupo deles. Então já vai dar pra gente sentir exatamente isso. Os caras vão estar muito afim, eles têm a questão de estar em fim de temporada. Só que também é aquele negócio, né? Se os caras jogarem, sei lá, 50%, 60% pela questão física, ainda eu enxergo sendo superior aos times do futebol sul-americano. Mas se precisar, eu sou super a favor também, porque tem a questão financeira também, né? O título é uma parada muito difícil, a gente já falou sobre isso, mas se chegar até as oitavas é uma grana, se chegar até as quartas já é outra. Então é possível, se tiver muito dinheiro mesmo, o Palmeiras vai bater seu recorde de arrecadação nesse ano, muito por causa do Mundial, sem contar que pode ter um título no segundo turno, já teve vendas de jogadores, então o Palmeiras pode ter uma arrecadação muito absurda e passa muito pelo desempenho do Mundial, né? A FIFA tá desembolsando uma grana muito boa só por participar. Agora, se você conseguir ir muito longe, você vai conseguindo mais dinheiro, então tem que pensar nisso também. E a camisa? Vocês gostaram da camisa, mano? Cara, vou ser sincero pra você. Bem sincero mesmo. Tomei umas cornetadas aí na internet. Vi a primeira imagem, aquela que vazou. Falei, meu Deus do céu, camisa horrorosa, não acredito. Aí depois saiu a segunda imagem com um modelo usando. Falei, porra, interessante. Comprei ela na terça-feira. Cara, eu gostei bastante, viu? Gostei bastante mesmo. Achei a cor, pessoalmente, mais bonita. Os detalhes eu achei bonito. Então, pensando numa terceira camisa, eu achei muito legal, muito, muito mesmo. Só que, na minha opinião, é uma palhaçada, uma camisa custar R$ 1.100.
R$ 1.100. Então, né, a gente está falando de uma camisa de time de futebol e não de uma marca Louis Vuitton, Gucci, Prada. Acho que o Palmeiras com a Puma viajou demais nesse valor, demais, demais. Não é certo, cara. Não é certo, principalmente, né, estando aqui no Brasil, salário mínimo, bom, essas coisas nem vale a pena discutir, mas, cara, R$ 1.100 numa camisa, eu acho algo inadmissível. Não é nem inacessível, é inadmissível, cara. Chega a ser mau caráter, né? Você até falou da marca, né? Foi uma collab com a Kid Super que trabalha já com marcas ali desse padrão mais alto, né? Por isso até que veio com um design diferente. E eu também fui meio disso, né? Olhando a primeira imagem, achei estranho, depois já no ensaio fotográfico ali já achei mais bonitinho e tal. Não vi pessoalmente ainda, não tive acesso, mas inclusive até olhando as outras marcas, porque a Puma com o Kid Super lançou com outras camisas aí, com outros times aí que também vão jogar o Mundial. E acho que a do Palmeiras ali da coleção, acho que ficou mais bonita, assim. Tem a segunda, a rosa do Borussia, que aquela ali ficou um crime. Aquilo ali ficou muito feio, velho. Esquisito, né? Nossa, ficou muito ruim. Mas a questão do preço é isso, né, cara? Inclusive, quando saiu, a gente tá até discutindo. Falei, pô, esse lance de trazer um cara que trabalhou com uma marca de alto padrão, né? Essas grifes e tal, como que vai pegar isso no futebol? Será que vai vender? Não vai? A camisa esgotou no primeiro, segundo dia já estava esgotado, né? Então a torcida acaba comprando, mesmo com esses preços absurdos, mas não dá. Eu sempre falo do exemplo, tem uma camisa que eu comprei que era uma homenagem a 93, que o Palmeiras lançou, sem a Puma, só tem a camisa, só tem o escudo do Palmeiras, e o design basicamente é o de 93, sem a Parmalat, obviamente, né? Então é limpa a camisa, eu comprei a manga longa, camisa qualidade tipo muito boa, até melhor do que algumas ali da Puma. Eu acho que eu paguei, se não me engano, R$ 230, alguma coisa assim. Que ainda é caro, mas é acessível, digamos assim, né? Ainda é um preço que você paga, que eu acho justo até. E tipo assim, era a prova que dá para você fazer uma coisa com qualidade, uma coisa boa e mais acessível, né? Eu duvido que a camisa nova seja tipo muito material muito diferente dessa camisa, por exemplo, que eu comprei, que tá aqui, eu usei ela outro dia, que ela é manga longa, também usa pouco, né, por causa do frio. E assim, mano, a camisa tá nova ainda, já comprei ela acho que uns 2, 3 anos aí, então tem condição, né, de fazer mais barato, mas tem um pouco disso. Não faz mais barato porque a galera compra também, mesmo com preço mais alto. E esse lance das marcas, né? As marcas elas dominam muito. Você colocou a Puma ali, você colocou a Nike, você colocou a Adidas, vai lá pro alto. Todos os times hoje têm camisas caras, né? O Corinthians tem esse lance, o Clube do Povo aí lança a camisa também em 600, 700 pau. Então não tem, infelizmente a gente, né, fica à mercê dos caras mesmo. O que eu achei muito errado, né, nisso tudo vou pegar um recorte de um ano de diferença, né? Ano passado, o Palmeiras faz uma camisa, um lançamento especial, uma camisa que a gente joga um jogo só, né? Que é metade verde, metade branca. E o Palmeiras faz isso com camisas, poucas camisas foram criadas, né? Então algo bem exclusivo mesmo. E essa camisa é vendida a R$ 1.200 numa caixa, duas camisas. Duas camisas. Modelo jogador, pet emborrachado, beleza. Um ano depois, uma camisa. Detalhe: o pet não é emborrachado igual essa, parece ser, é uma borrachinha, mas parece ser meio silk. O tecido é diferente, parece ser um tecido um pouco mais frágil, né? Um modelo menor, então eu tive que comprar tamanho maior. E cara, você dobra o preço. Você cobra R$ 1.200 uma camisa, mais do que o dobro. E a outras, você cobra 1.200 duas camisas, né? É algo, cara, um ano de diferença. Um ano. Então, porra, que supervalorização é essa que acontece sem o menor sentido, né? A gente tá falando de uma terceira camisa. O modelo torcedor, 650 pau. Então, o modelo mais acessível da camisa custa R$ 650. Isso eu não estou entrando nem no mérito de é maravilhosa ou é horrorosa. Indiferente, porque torcedor do Palmeiras, cara, eu compro porque eu coleciono e vou comprar. Pode ser horrível. Eu vou comprar, que demorou. Mas é um assalto, cara. Eu achei um Para de assalto. jogador e a de torcedor, o que muda é só o tecido? Tecido, o pet, né? Os pets e como se fossem uns furinhos atrás, né? Umas coisinhas
coisinhas que a olho nu, assim, batendo o olho, você, sem ficar reparando, você não vê tanta diferença, não. E já falo para quem tá assistindo aqui, palmeirense, viu? Falo de coração, né? Óbvio, cada um faz o que quer, né? Dinheiro é de cada um. Só que não compre a jogador, compre a torcedor. Sério, vem uma caixa de madeira, tudo bem, você não vai precisar dessa caixa. Você que coleciona, você que gosta de camisa e quer comprar, compre a torcedor, não compre a jogador, porque realmente não vale a pena, cara. Não vale a pena. O que você ia falar aí, Elan? Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar do Kid Super, que é o cara que assinou a collab aí, ele tem até uma história ali com o João Paulo Sampaio, né, que ele chegou a jogar na juventude, quando ele era jovem, ele jogou base aqui no Brasil e tal, acabou não dando certo como jogador, ele ficou alojado na casa do João Paulo Sampaio, alguma coisa assim, né, até brincou ali que conhece ele, só que, mano, pelo jeito, ele não era tão bom jogador quanto ele é trabalhando com moda, o dinheiro que ele tá ganhando com essa coleção, eu não ia ganhar nunca jogando bola, velho. Só com essa coleção, fora as outras que ele fez na vida dele. Ah, um contrato milionário, né, mano? Não tem Nossa, como, né? imagina. E aí, se o cara. Eu não sei como que funciona isso, né? Se o cara fecha um contrato absurdo e já era, ou se o cara ganhar por venda, nossa, o que ele tá ganhando dinheiro palmeirense é absurdo. Deve ser ambos, né? Deve É, ser contrato, paga uma taxa fixa e mais porcentagem nossa. aí, com certeza. Vocês acham que o Abel Ferreira ele fica até quando no Palmeiras? Cara, ele tem tá para renovar agora, né? A gente até falou que trouxe aí que ele deve ouvir o mercado depois do Mundial e até passa por que eu tava falando mais cedo dele se apresentar para a Europa agora, algo que ele não fez tanto, porque ele não teve uma proposta muito interessante até hoje, teve proposta do mundo árabe, né? Tanto que teve aquele papo lá do pré-contrato e tal, que ele assinou, mas do mundo europeu aí, pensando até na questão da competitividade, a gente vê que ele gosta muito de competir e tal. Então, para ele, para um time para disputar, ele precisa realmente se mostrar para ir já num escalão maior, né? Para ele sair. Ele teve proposta na Europa ali do Crystal Palace, por exemplo. Tudo bem que o Crystal Palace acabou de ganhar um título ali, né? Mas de menor expressão, nem se compara com o que é aqui no Palmeiras, que ele tá o ano todo ano tendo que ganhar títulos ali já de primeiro escalão. Então eu acho que passa muito pelo interesse dele também. Eu acho que se ele ficar até 2027, agora que ele tá finalmente tendo um elenco que ele sempre pediu, né? 2, 3 peças por posição, eu acho que isso é interessante para a carreira dele, mas eu já falei e afirmo: se chegar aqui, muito embora eu não queira que chegue até o final do ano, espero que a Leila resolva isso rápido. Depois que voltar para o Mundial, resolve, ó, vai ficar, não vai, já vamos renovar para poder já pensar no ano que vem. Mas se ele chegar e falar, ó, realmente quero ir para outro lugar, ou fazer um ano sabático, sei lá, eu acho que eu sou a favor, porque eu não sou o cara fora Bel, mas eu também não gosto do cara que não tá motivado trabalhando, que a gente vê a diferença clara quando o Abel tá muito afim da parada e quando o Abel já tá meio de saco cheio. A gente já passou por várias fases que a gente via que o Abel tava meio de saco cheio, e quando ele tá muito afim, eu até falo, né? O Abel do Velho Testamento. O Abel tomando cartão vermelho, o Abel brigando com todo mundo. É esse o Abel que a gente tá acostumado. Então, se a gente não tiver esse Abel, acho que não é muito interessante, porque ele realmente ele é aquele cara 8 ou 80, né? Ou ele tá muito afim, ou ele tá muito desanimado da coisa. Cara, na minha opinião, eu concordo muito com o que o Erle disse aqui. Eu vejo dois tipos do Abel no Palmeiras nesse período aí, desses 5 anos que ele tá. O Abel que é. Eu também sou 100% Abelzete, a vida longa ao Abel. Mas existem dois Abels. O Abel dopaminérgico, né? Aquele Abel maluco da dopamina, que é o Abel de agora. Ele precisa disso, ele precisa ganhar, ele precisa ter alguma coisa. Que eu acho que esse Mundial foi uma gasolina muito grande. Não só o Mundial, mas eu acho que perder o Campeonato Paulista para o time de Itaquera foi algo que deu uma recarga de dopamina nele, no elenco todo do Palmeiras. Opa, vamos voltar, vamos precisar ganhar e ter onde buscar essa dopamina. E o Abel, não sei o que eu tô fazendo aqui. O brasileiro, isso. O futebol brasileiro não dá. Tô louco para ir embora. Cara, eu, como palmeirense, eu não suporto ver um cara representando meu time que tá falando que quer ir embora. Quer ir? Tudo bem, tchau, vai. Eu quero que o Abel fique, mas esse Abel dopaminérgico, esse Abel que quer vencer, que busca novas coisas. Eu acho que pro Abel renovar até 2027 vai depender muito do que aconteça nesse Mundial e no resto da temporada, né? Eu acredito que se o Palmeiras não ganhar muito título, o próprio Abel vai não ganhar nenhum título, o Abel vai querer sair.
Eu não acho que a Leila vai. Não é perfil do Palmeiras, da Leila Pereira, já resolveu o que vai acontecer com a Abel logo depois do Mundial. Infelizmente, concordo com o Erlan. Gostaria que a Leila definisse já pós-Mundial, mas não é muito do perfil da Leila isso. A Leila parece que gosta de esperar até a última hora para fazer. Esperar a última hora para renovar, esperar o jogador sair para contratar, que é o caso do Estevão. O Estevão vai sair, o Palmeiras vai precisar de uma reposição. Ninguém sabe o que vem. Então, acredito que no final do ano, no fim da temporada, se tiver título, qualquer um que seja, ou Libertadores, ou Copa do Brasil, ou Brasileiro, eu nem tô falando do Super Mundial, mas se tiver um desses três, o Abel fica. Se não vier nenhum título, eu acho que o Abel, por vontade própria, não vai querer renovar até o fim do mandato da Leila, que é em 27. Me dá uma agonia imaginando essa diretoria procurando outro técnico, cara. Nossa, Pelas opções do mercado, por várias questões, eu sempre falo que eu queria que a torcida tivesse paciência o suficiente para a gente dar uma chance pro Cebolinha quando o Abel fosse embora, mas eu duvido muito que ele pegue um Paulista e não ganha um Paulista, a galera já vai cair Já em era, não, cima. já já era. é, né? Já Então, é. assim, meu mundo ideal seria isso: o Abel renovar até 2027, muito afim, e lá em 28 começar com o Cebolinha e a torcida ter uma paciência. Eu acho que o Cebolinha pode virar um grande técnico, ele faz a transição muito boa para o Abel, e direto o Abel cita ele em coletivas. O Abel faz questão de dar os méritos para ele, de algumas coisas, de alguns trabalhos que ele faz ali. Ele é muito. Os jogadores gostam muito dele, né? Mas tem esse problema de paciência, né? O futebol brasileiro de maneira geral e o palmeirense que não tem zero paciência com isso. Exato, concordo. Mano, porque de técnico no Brasil tá difícil, hein, velho? Cara, eu nem É consigo muito. imaginar. Não, nem tem. Hoje, se eu vejo o Abel fora do Palmeiras, é o Cebola, é tentar efetivar o João Martins, talvez, perguntar se ele quer ser técnico, coisa assim, porque pra contratar, cara, ou tenta trazer o Mourinho da Europa, né? Esse papo, Guilherme o Galhardo, porque não tem, não dá desespero, cara. Começa a dar coceira. E uma parada que eu acho também, falando sobre o Abel, talvez o Abel não seja nem um grande gênio falando de tática, falando de técnica. Só que eu duvido. Isso eu tô falando de futebol mundial. Vamos pensar aí em 2, 3 nomes que sejam técnicos mais motivadores do que o Abel Ferreira. Eu acho que esse é o grande quesito do Abel, que é top. Talvez ele não seja um gênio tático, técnico. Talvez não, a gente pode descobrir mais pra frente. Só que a questão motivacional. O cara fez o Gabriel Menino jogar bem. O cara trouxe todo. Desse elenco do Palmeiras, eu não sei um jogador que não foi criticado e pedido para mandar embora do elenco todo, alguma época do ano. Não tem. Talvez o que menos foi criticado, mas já foi criticado muito, é o Gomes. Cara, o Veiga foi amassado. Ele fez o Scarpa jogar. O Scarpa também, meu Deus, o Marcos Rocha, o Mike, todo mundo. Piquerez era o Robocop. Meu Deus do céu, o Vinha vai embora, esse Robocop vai entrar. O Então o Zé, Abel fez todo mundo jogar, cara. o Zé Rafael, né, que teve. Quando o Danilo vai embora, precisou virar uns 5. O Zé Rafael chegou no Palmeiras, ele era 10, era ponta no 10. Bahia. Aí depois vai para segundo volante, depois vira 5 no ano e joga pra caramba. Exato. Acho que foi o melhor 5 do país, né, quando ele fez a função. Eu acho que as únicas pessoas que não jogam com o Abel Ferreira são aqueles que representam 9 pra gente. Só. De resto, ele fez todo mundo jogar bola. Todo mundo mesmo, cara. Impressionante. Rony É, Elson. O Rony, perfeito. Porra, o Rony, mano. O Rony, cara. Não tem mais o que falar. sim, mano, sim, cara. Cara, vocês acham que como que vocês veem o lance do Dudu lá, mano? Tipo assim, vocês acham que é mais erro dele ou é erro de ambas as partes, assim, a parada? Cara, pode falar, Irlan. Não, do Dudu foi, nossa, foi tenso. Inclusive, faz quase um ano, né? Que eu lembro que eu tava indo pra uma festa junina, ele estragou minha festa junina aquele dia lá, que eu precisei ficar abrindo live, tentar entender o que tava acontecendo. Mas eu não consigo ver erro no Palmeiras, né? Não sei o Dom, mas eu não consegui ver erro no Palmeiras em si, na situação que foi. Depois, talvez a postura da Leila ali, né? Ela assumiu, foi pra Globo falar, eu não gosto desse tipo de coisa. Mas tudo que aconteceu, que a gente ficou sabendo, a não ser que tenha alguma coisa muito exclusiva que não foi vazada, mas do jeito que foi uma parada dele. Acho que ele
talvez por não ter minutagem, por não ter espaço, ele se sentiu mal e quis sair e tal, depois viu que errou e quis voltar atrás, e aí virou aquela bola de neve, até chegar ao ponto dele sair muito mal e chegar no Cruzeiro, não dá certo no Cruzeiro também, né? Então, foi meio que a gente fala do Neymar quando ele começou a ir pro PSG depois, né? A pior escolha é sempre a próxima. O Dudu começou a errar muito nas escolhas, e assim, eu acho que do Palmeiras talvez nem erro, mas acho que a Leila foi falou muita coisa assim que talvez poderia ter trabalhado mais internamente, né? Tanto que depois virou post dela, post do Dudu, virou processo, né? É um processo da pessoa física Leila pro Dudu, então é uma parada que para mim escalou mais do que deveria, mas assim, da questão do Dudu, da negociação dele com o Cruzeiro, para mim o erro foi só dele mesmo. Cara, eu concordo aí, a Leila é muito midiática, né? Tem muita coisa que ela gosta, porque ela gosta de aparecer, né? Até brincam, blogueirinha e tal, mas ela é midiática, ela gosta. Eu não vejo erro nenhum da Leila, erro nenhum do Palmeiras nessa questão do Dudu. O Dudu é um cara que jogou uma idolatria no lixo, cara. O Dudu, acho que pós-Marcos, era o maior ídolo do Palmeiras. O ressurgimento do Palmeiras em 2015. Dudu era incrível. Dudu era o cara do Palmeiras. Aí você pega o Dudu na história dele do Palmeiras. O Dudu sempre foi um jogador mimado. Desde 2015. 2015 ele chega, aí dá pitizinho contra o Santos, empurra juiz, tal, dá a volta por cima, faz gol. Em 2016 briga com o Cuca, porque o Cuca põe ele na reserva, ele não aceita, dá a volta por cima. Aí depois teve o caso ali em 2020 que se o Dudu não vai embora do Palmeiras emprestado, né? Talvez ele seria preso por agressão, né? A história que não foi resolvida, mas ele meio que precisava sair do Brasil. E quando ele volta para o Palmeiras, cara, ele volta para um Palmeiras campeão da Libertadores, o Palmeiras de Abel Ferreira que é diferente, que precisa escalar a montanha. O Dudu volta para o banco. E nitidamente o Dudu nunca se picou com o Abel, velho. Nunca. Então, mais um papo do Dudu ser mimado de novo, né? Mais uma vez o mimo do Dudu que não aceita ser banco, que não aceita receber crítica. E o Dudu já jogando pior, né? Aquele Dudu de 2018, por exemplo, foi um dos melhores jogadores que eu vi nessa nova era do Palmeiras. E o que aconteceu com o Dudu no Cruzeiro, cara, eu acho que reflete muito o que era o Dudu, o certo ou errado. O cara foi pro Cruzeiro e olha o que ele fez. Falou mal de um, pediu o técnico e foi embora, foi mandado embora. Então mostra muito o que é o Dudu. E infelizmente no Palmeiras, cara, o que ele cavou ficou machucado, recebendo 2 milhões por mês, machucado. Quando ele volta para o banco de reserva, ele faz uma postagem no Twitter falando que era muito bom estar de volta, que a torcida faz por ele. Ele joga a torcida lá em cima e no mesmo minuto que ele está digitando com a torcida, ele está assinando com o Alexandre Matos. Então é aquele negócio, né? Você tá aqui ficando com uma menina e mandando mensagem para sua namorada falando que te amo. Porra, pra mim isso é uma trairagem sem fim. Aí depois a torcida cai em cima dele, ele volta atrás e aí é só ladeira abaixo. Mas o Dudu foi uma sequência de erros que, na minha opinião, é inadmissível passar pano ou defender o Dudu. Inadmissível. Pra mim, pegou a carreira dele, é idolatria, como se torna um ídolo hoje, mano. E jogou no lixo. Eu tinha esquecido dessa do post dele que ele fez. No mesmo momento, velho. Foda. Mano, ele não caiu só como jogador, ele caiu como pessoa, né, velho? Ficou zoada a parada, né? Porque ele poderia ali, que já estava acontecendo, né, ter o declínio técnico, o declínio físico por causa da lesão e tal, vai acabando ali, começa a pegar outros times, né, o normal que acontece com todo jogador, mas do jeito que foi, realmente, ele acabou jogando muita coisa fora, né, cara, e é difícil mesmo, né, que o Godot falou, hoje em dia, ser ídolo, você ficar muito tempo num clube já é raro, né, você se tornar ídolo, ganhar tantos títulos como ele ganhou, e aí depois, né, fazer o que fez aí. Mas enfim, né, não, acho que não apaga a história dele, mas, tipo, termina de um jeito totalmente ao contrário do que poderia ter sido. Colocou uma mancha na história. Quem me parece que tá seguindo o mesmo caminho é o Neymar, né, cara? Porque tá feio a parada agora, né, mano? Cara, o pai dele lá, velho, fala aquela declaração lá, mano, muito zoada, né, velho?
Você me dá uma licença para eu falar até o jeito que eu quero falar disso, mas eu acho que principalmente o torcedor do Santos vai me entender. Eu tenho alguns amigos santistas, difícil achar torcedor do Santos, hein? Eu tenho alguns amigos santistas, cara. O que o Neymar tá fazendo com o Santos é, por exemplo, é, eu tenho uma namorada, só que eu sei que minha namorada me trai com todo mundo. Me trai com todo mundo. Então eu falo, ah, não, mas tudo bem. É melhor com ela do que sem ela. O Neymar tá usando o Santos e humilhando a imagem do torcedor do Santos, cara. Humilhando. O que o Neymar fez em relação à Kings League e o Santos, ridículo. O Santos perde um clássico pro Corinthians e o Neymar tá na final da Kings League lá, feliz, comemorando, sem nada. Ganhando 20 milha por mês. Nem questão de salário, dane-se o salário. Mas, cara, eu se sou jogador. Nível do Neymar, eu tô machucado, demorou. Eu tô ali no banco, eu tô ali com o time. Eu tô junto, mano. Imagina você na sua empresa, você olha pro lado, o cara ganhando 1 milhão de vezes mais que você, tendo porcentagem disso, royalty daquilo. E o cara, nem no jogo ele tá vendo. Nem no jogo o cara tá. Isso pra mim é um desrespeito com a torcida e a torcida ainda fala, ah, mas é o Neymar, mas é o Neymar, mas é o Neymar. É, cara, a torcida tá cega, tá cega, tá cega. É a mesma coisa do casal que é traído e, ah, não, mas tá, pelo amor de Deus, mano. Eu acho tá um absurdo isso. Cara, a declaração do pai dele é tiração, né, mano? De falar que o cara foi lá para se recuperar, Se se recuperar, jogar, se jogasse, beleza, se não jogasse. vergonhoso, cara. Fala aí, Elan. É, cara, no que a Leila falou, né, que quando perguntaram pra ela do Neymar ir pro Palmeiras, que não era um departamento médico e tal, o Santos acabou virando um departamento médico dele, um departamento, inclusive o pai dele claramente fazendo um lobby ali para fazer seus investimentos, né, inclusive eu até falei, era uma teoria da conspiração para mim, e já não é mais, quando surge aquele movimento contra o sintético, que foi muito orquestrado pelo Neymar e por todo mundo que está atrás dele, e provavelmente pelo Neymar pai, passava muito pelo interesse da W Torre na reforma da Vila Belmiro. E não à toa agora você viu que ele tomou a frente e ele que vai fazer. Então ele estava tentando de alguma forma atingir uma empresa que estava disputando ali, né? Disputando um contrato muito bom que deveria ser ali do Santos com a W Torre. E aí ele aproveitou qual que é o jeito de atacar os caras, né? E foi pro lance do gramado sintético, que tem um couro muito forte, né? Todo mundo que não tem acaba falando contra. A gente até falou na época, pô, o jogador tem que realmente falar aquilo que pensa, tem que realmente se posicionar. Mas aí, até pegando, abrindo, expandindo um pouquinho, né? Muito perto acontece o caso do Luigi lá, né? E muitos jogadores que se manifestaram pelo sintético não falaram nada em relação ao Luigi, ou em outros casos até de racismo. Então, você viu que não era uma parada realmente pro bem do futebol, pro bem, ai, queremos. Não, tinha alguma coisa por trás e jogador a gente sabe que é marionete de empresário, é marionete né, de staff. O que os caras falam para postar, os caras postam, às vezes nem sabem por quê. Então, e o Neymar pai tá usando tudo isso, tá usando o Santos pra fazer isso. Eu imagino como que é a cabeça do torcedor do Santos, depois de tudo que passou, o Neymar era a esperança. E eu acho que hoje eles olham meio que tipo, mano, eu acho que passou isso aqui, se não der nada muito certo, se a gente não der uma sorte, é fechar o portão, velho, porque não vai fechar assim, porque é um clube gigante, sim, para mim o Santos, né, mesmo que o Palmeiras tenha uma certa vantagem, o tamanho do Santos é indiscutível. Mas o que os caras estão fazendo com o Santos é um negócio assim assustador, cara. Não sei só se é pior que o Vasco, né? Que o Vasco também acontece umas coisas meio surreais, assim. Mas com o Santos tá embaçado. E você vê refletido no campo, né? Eu até falei, o Santos tá com a hora do Vasco. O que aconteceu lá com o Neymar? O Santos estava jogando muito melhor que o Botafogo. Aí, de repente, o Neymar coloca a mão na bola, vai expulso e sai o gol no minuto seguinte, assim. Então vai, reflete no campo, não tem jeito. Não, absurdo, cara. Absurdo, porque ele veio como salvador e ele mesmo tá tirando o clube, né, velho? Aí é embaçado, né, mano? Mas o pior é que o que eu enxergo, principalmente vendo a mídia e torcedores do Santos, os torcedores rivais enxergam isso sobre o Neymar e o que ele tá fazendo com o Santos. Então, os torcedores do Santos, não. O Neymar é expulso contra o Botafogo, a torcida sai batendo palma pra ele. É uma parada que o torcedor do Santos não vê isso. O torcedor do Santos, por incrível que pareça, tudo isso que o Neymar gerou pro Santos, o momento deles é tão ruim, é tão desesperador, que eles acham válido.
Ah, tá ruim com ele, mas pior sem. É isso que eles estão se apoiando, cara. E o Santos, pra mim, o Santos vai acabar na Série B mais uma vez. É tipo aquele cara que bate na mulher, mas fala: "Não, mas ele é trabalhador, né, ele". Cara, é complicado demais. Mano, partindo para o encerramento aqui, que a gente já ficou uma horinha aqui, queria que vocês dessem uns palpite aí, vamos fazer tipo um bolão aí desses 3 primeiros jogos aí. Quanto vocês acham que vai ser cada jogo aí? Começa aí, Lê, vai. Cara, eu vou ser um pouquinho pessimista. Acho que o Palmeiras começa com empate com o Porto, mas depois vence o Al-Ahly e vence o Inter Miami. Acho que é isso. Aí faria 7 pontos, acredito. Aí provavelmente classificaria, né? Mas esse jogo com o Porto ainda é o que tá me deixando mais preocupado. Pode ser que depois a competição aconteça tudo diferente, mas eu acho que vai ser mais ou menos nessa linha. Marco, como sou um cara muito supersticioso, pedi pro Erlan começar. Sempre que eu palpito dá problema. Então eu não vou palpitar hoje aqui, vou te Ah, deixar na mão, entendi. porque se eu palpitar, certeza que vai dar desgraça, mano. Entendi, você já preferiu nem palpitar para não interferir de nenhuma forma. Você você tá falando que você é supersticioso, você tem a camiseta que você coloca sempre no jogo ou você varia? Tá ouvindo aí? Não, não. Chegou? Você tá falando que você é supersticioso, você tem a camisa que você põe nos mesmos jogos, a mesma camisa certa, como que você faz? Cara, então, agora eu tô ouvindo. Nesse Mundial, vamos ver o que vai acontecer com o primeiro jogo, né? Contar uma história. 2015, Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, né? Fui em todos os jogos, eu sempre vou em jogos, né? Todos. Mas comecei aí na temporada, eu tenho mania de ficar com um palitinho de pirulito na boca pra não ficar roendo unha e tal. Palmeiras foi ganhando, falei, eu deu sorte. Jogo seguinte, pirulito. Jogo seguinte, pirulito. Palmeiras e Inter, né? Palmeiras, né, precisava ganhar o jogo do Internacional e estava ganhando de 2-0. No segundo gol, eu cuspi o pirulito para comemorar o gol. Mas tava 2-0, ia ganhar. Maluco, o Inter empatou o jogo. Eu juro pelo Palmeiras, juro pelo meu pai, eu juro por todo mundo. O Inter empatou, o Palmeiras estava sendo eliminado. Eu desci, eu peguei o palitinho do chão e pus na boca. E, mano, o Palmeiras faz o 3-2. Eu sou nesse nível. Então, cara, dependendo do que acontecer. Por exemplo, vou abrir agora uma notícia para vocês. Antes de Palmeiras e Corinthians, eu cortei o cabelo, né? Cortei o cabelo e foi o Palmeiras ganhou de 2-0 do Corinthians. Aí foi depois um outro jogo agora também difícil que o Palmeiras foi e ganhou. Não lembro contra quem foi, se foi São Paulo, se foi Inter, não lembro contra quem. Cortei o cabelo, ganhou. Cortei hoje. Se o Palmeiras ganhar domingo, na quarta-feira tô lá, picotando algum fio, fazendo a barba, esquece. Daqui a Isso já pouco tá, tá, já tá certo, mano. daqui a Já pouco falei tá pro cara. careca. Mano. Não importa, já falei pro cara. O pior é que o cara torce pros Itaquera, falou, nem vou te atender, mano. Eu pego um número falso e marco pra mim, velho. Esquece. Se ganhar do Porto, se o Palmeiras ganhar do Porto, quarta-feira eu tô no cabeleireiro, mano. Da hora. Você tem algum ritualzinho assim também, Erlano? Cara, de superstição não, eu gosto de assistir muito jogo sozinho, tá ligado? Em casa, assim. Às vezes o pessoal convida pra assistir em bar ou na casa com algum amigo, com algum parente, assim, mas eu não gosto, assim, eu gosto muito de. Ou tá no estádio ali, que é a galera mesmo, aí não tem como, né? Não dá pra assistir jogo no estádio sozinho, mas em casa, assim, quando eu tô assistindo na TV, eu gosto muito de assistir sozinho, mas não é nem superstição, é mais de eu gostar de estar ali muito focado só nisso, né? Até um tempo atrás eu ficava, às vezes, com um grupo de WhatsApp, até meio que saí de grupos que falavam muito durante o jogo, porque senão eu não consigo prestar muita atenção. Então, acho que não é nem expressão, mas o ritual que eu tenho é assistir, assim, sozinho mesmo. Ah, da hora. Você cola nos bar para assistir, ou Dom, ou não? Cara, não. Ou eu vou no jogo, se for assistir com galera, é em casa, mano. É aqui em casa, porque eu sou, tipo, às vezes você tá em bar e tem cara de outro time, aí fica Nossa, falando, filho. aí você não, nossa, não dá, mano, não dá. Deixa claro, eu sou completamente contra qualquer tipo de violência, óbvio. Mas, cara, tá junto, no máximo assim, sei lá, você mais três brother em casa, de boa. Agora, mó galera, bagunça.
Tipo, não, mano, fico nervoso pra caramba, e às vezes não dá pra você enxergar o jogo. Aí, cara, por exemplo, às vezes a gente tá, vou assistir o jogo ali na Rua do Allianz. Porra, vem alguém falar com você no meio do jogo, você não pode ser grosso com o cara, mas você quer ver o jogo, aí toma um gol, aí você, tipo, mano, fala, ah, é foda, eu prefiro ver em casa quando eu não estou no estádio, mas 99% dos jogos do Allianz eu tô lá. Puta, pode crer, mano. Eu já assisti um jogo lá no Xixo, lá no bar, velho. E, mano, é difícil. Você pede um bagulho, demora 5 horas pra vir. É embaçado, é muita gente, né, mano? Muita gente. É um evento, né? É um É. eventaço. É assim, é da hora por causa do clima. Tem uma parte palmeirense, tem um monte de gente, tem uma galera junto. Mas é o que você falou, você não, a experiência de assistir o jogo você não tem direito. É mais a experiência de estar em galera e tudo mais, né? Exato, exatamente. É criar um ambiente de estádio sem estar no estádio. Isso é legal, assim, para quem nunca viveu isso, a parada é da hora. Mas falta ali talvez um telão, um bagulho assim que dá para ver o jogo melhor, assim, né, mano? Manos, então é isso, pô. Obrigado aí, cara. Quero agradecer vocês aí. Quero que vocês divulguem os canais de vocês aí também, pro pessoal acompanhar aí. Vocês estão sempre fazendo conteúdo do Palmeiras aí. Bom, valeu pelo convite aí. Sempre que precisar, só dar um salve. Parmeira Mil Grau em todas as redes aí, YouTube, Instagram, Twitter, para acompanhar a gente. A gente faz muito trabalho especialmente de pós-jogo, né? Que é, acho que o grande forte nosso. E é isso, mano. Valeu pelo convite. Valeu, Dom, aí também, pela parceria. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Obrigado, Erlan. Obrigado, Marco, pelo convite. Obrigado demais. Todo mundo que assistiu aí. Também passar aqui no Instagram, eu tô Dom Bocalini, como tá escrito aqui na tela, e tô lançando um canal novo no YouTube, Resenha com o Dom. Então, quem puder seguir também, a estreia vai ser no sábado, junto com o Mundial de Clubes. Então, canal novo, projeto novo, começando aqui do zero. Conto muito com a ajuda de todos vocês para conseguir aí dar continuidade, né, nesse novo projeto. Quero agradecer muito ao Erlan também, que me ajudou demais na criação do canal. Obrigado, obrigado mesmo. E Vai tamo ser do junto. Palme... Espero que vocês Vai ser gostem do sobre o conteúdo. Palmeiras Nesse ou momento, cobertura 100% mundial. E depois a gente vai seguindo aí. Obrigado pelo convite, Marcão. Tamo junto. Que isso, eu que agradeço vocês aí. Esse canal novo seu é sobre o Palmeiras, mano, ou é outras coisas, assim, em geral, futebol em geral? Cara, vai ser sobre futebol em geral, né? Inclusive vai ter convidados de outros times e tal, mas é muito difícil me desvincular do Palmeiras por toda a imagem que eu já construí, por eu ser um palmeirense fanático, né? Não vou conseguir sair disso, mas eu quero falar também, quero falar sobre os outros times, talvez futebol europeu. Mas eu tenho certeza que o principal foco vai ser o Palmeiras mesmo, vai ser o xingando, vai ser o saindo do jogo puto, vai ser aquilo que normalmente a gente já faz, né? Mas também quero chamar outras pessoas de outros clubes para comentar, para falar. E o Mundial vai ser muito essa porta de entrada. Porque vai ter jogo todo dia de vários clubes. Então vai ter assunto a rodo mesmo. Ah, legal, mano. Aproveita o Amaré já aí para fazer muito conteúdo, né? Exato, vai ser isso mesmo, conteúdo diário. Todo dia vai ter conteúdo novo lá, começando no sábado agora. Pô, da hora então. Galera, valeu aí, obrigado, mano. E o pessoal também que tá assistindo aí, quem puder se inscrever no canal, compartilhar. E é isso então. A gente vai se falando aí. Um abraço, até mais. Boa!